Meu nome é Ruth e esta é a minha história. É uma história que fala de amor, perda e redenção. Nascida em um mundo onde o destino parecia pré-estabelecido. Minha história começa na terra de Moabe, minha cidade natal. Minha jornada começou com um homem chamado Alimeleque, um homem de Belém que, para sobreviver à fome na terra de Israel, fugiu para a província de Moabe e fez sua casa lá. Apesar de Belém ser uma região agrícola próspera, ele partiu em busca de fortuna na terra selvagem de Moabe. Para fazer isso, ele teve que empreender a árdua jornada através da passagem de Jericó pelo deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto, e pelo Rio Jordão, até o território de Moabe. Isso marcou um passo decisivo para longe da terra prometida de Israel e um movimento na direção oposta de volta para o deserto, de onde Deus havia libertado Israel muitos anos antes. Alimeleque deixou sua casa com a intenção de retornar. O nome de sua esposa era Naomi e os nomes de seus 2 filhos eram Malim e Quilian, efraimitas de Belém de Judá. Após se mudar para Moabe, Alimeleque e sua família não encontraram a vida mais fácil. Alimeleque logo faleceu e sua esposa Naomi ficou para cuidar de seus 2 filhos, Malim e Quilian. Eu me casei com Malim e uma mulher chamada Orfa casou-se com Quilian. Depois de alguns anos juntas, meu marido morreu. Até mesmo Quilian, o irmão de meu marido, morreu. Portanto, neste ponto havia 3 viúvas sem filhos: Naomi, Orfa e eu. Ser uma viúva sem filhos naquela época era fazer parte de uma das classes mais baixas e desfavorecidas, pois você não tinha ninguém para sustentá-la. Era forçada a depender da bondade de estranhos para sobreviver. Em Moabe, Naomi não tinha família nem ninguém mais que pudesse ajudá-la. Era uma posição realmente perigosa. Naomi, que estava morando na distante Moabe na época, soube que Deus estava fazendo coisas maravilhosas em Israel. Ela desejava participar das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo. Tínhamos ouvido no país de Moabe que o Senhor tinha visitado seu povo dando-lhe pão. Todos nós nos levantamos com Naomi para que ela pudesse retornar do país de Moabe. Isso diferenciou Naomi de um grande número de outras pessoas. Muitos ouvem falar das boas coisas que Deus está fazendo e apenas desejam poder desfrutar delas. Naomi poderia ter permanecido em Moabe para sempre, desejando uma vida diferente. Em vez disso, ela agiu para receber as bênçãos de Deus. Antes de partir, Naomi disse para nós: voltem, cada uma de vocês, para a casa de sua mãe. Que o Senhor lhe mostre bondade, assim como vocês mostraram bondade aos seus maridos mortos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre descanso na casa de um outro marido. Isso foi a coisa sábia a se fazer. Minha cunhada e eu tínhamos laços familiares mais fortes em Moabe do que com Naomi. Então fazia sentido ficarmos em Moabe em vez de ir para uma nova terra com Naomi. Ela então nos beijou de despedida, mas choramos em voz alta. Nós iremos com você para o seu povo. Isso era por causa da verdadeira relação de amor entre Naomi e nós. Mas Naomi disse: voltem para casa, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Eu não vou ter mais filhos que possam se tornar seus maridos. Voltem para casa, minhas filhas. Eu sou muito velha para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, mesmo que eu tivesse um marido esta noite e desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Vocês ficariam solteiras por eles? Não, minhas filhas.
É mais vantajoso para mim do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. De acordo com as leis de Israel, se uma moça ficasse viúva sem ter tido um filho, então um dos irmãos de seu falecido marido era responsável por ser um pai substituto e fornecer a ela um filho. Naomi aqui nos faz saber que ela não tem outros filhos para dar a órfã ou a mim. Tanto órfã quanto eu nos sentimos profundamente. Amávamos Naomi e estávamos ansiosas pelo futuro, mas uma escolha tinha que ser feita, e Orfa escolheu ficar em Moabe, enquanto eu me apeguei a Naomi. Naomi fez o que pôde para me dissuadir de ir com ela de volta a Israel. Veja, disse Naomi, sua cunhada está voltando para o povo dela e para os deuses delas. Vá com ela. Mas eu respondi, não me instigue a deixar você ou a voltar atrás de você. Aonde você for, eu irei. Onde você ficar, eu ficarei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali eu morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se alguma coisa, exceto a morte, nos separar. Isso foi mais do que uma mudança de endereço. Eu estava disposta a renunciar aos deuses moabitas, com os quais cresci, e a abraçar o Deus de Israel. Eu estava decidindo seguir o Senhor. Esta mulher gentia, uma vez afastada de Deus, tinha se aproximado dele. Eu tinha pouco conhecimento do verdadeiro Deus, o Deus de Israel, mas eu sabia que ele era um Deus de justiça e retidão. Então, eu poderia invocá-lo para me responsabilizar por esta promessa. Comprometida com lealdade e devoção, eu estava ao lado da minha amada Naomi, uma mulher cuja força e sabedoria pareciam transcender as dificuldades que a vida lhe impusera. Juntas, enfrentamos a dura realidade da perda. O luto nos envolvia como um véu, ameaçando consumir nossos espíritos completamente. Era uma longa caminhada de Moabe para Belém, e a viagem era principalmente morro acima. E aconteceu que, ao chegarmos a Belém, toda a cidade ficou excitada por nossa causa. Belém era apenas uma grande aldeia. Todos na aldeia conheciam uns aos outros e lembravam daqueles que haviam partido anos atrás. As mulheres então perguntavam umas às outras, esta é Naomi? Mas ela respondeu a elas dizendo, não me chamem de Naomi, me chamem de Mara, porque o Todo-Poderoso lidou comigo de uma maneira muito amarga. O significado do nome Naomi é agradável, enquanto o significado do nome de Mara é amarga. Isso foi a maneira de Naomi transmitir ao povo de Belém quão cruel tinha sido para ela ficar longe de Israel e do Deus de Israel. Em outras palavras, Naomi não era uma fingida, não havia maneira dela voltar para casa e agir como se tudo tivesse bem para que ela pudesse ser agradável. Ela ia contar como realmente era e dizer, aqui estou eu, e a minha vida foi amarga. Naomi não tinha medo de reconhecer que Deus estava trabalhando em todas as suas desgraças. Naomi sabia muito bem que o desastre que a tinha atingido não era resultado do destino, do acaso ou sorte cega. Por não conseguir compreender como o plano de Deus se desdobraria, ela chegou à conclusão de que as catástrofes eram evidência do castigo de Deus. No entanto, ela estava ciente de que havia um Deus nos céus que estava no controle. Apesar de todas essas circunstâncias amargas, Naomi não obrigava ressentimentos contra o Senhor. Então retornamos de Moabe, chegando a Belém, quando a colheita de cevada estava começando. Naomi voltou arrependida e honesta. Ela poderia ter
facilmente se afundado em sua tristeza se tivesse escolhido fazê-lo. Tudo lhe foi tirado: seu marido, 2 filhos e uma nora. Ela perdeu todos os tipos de bens materiais. Tudo o que ela tinha restado era uma nora, eu. Havia um membro da família de Elimeleque, um homem de grande riqueza chamado Boaz. Naomi estava relacionada a este homem. Boaz, através de seu falecido marido. Boaz permaneceu na terra prometida enquanto o resto de sua família fugiu para Moabe durante a fome. E Deus providenciou para ele. Na verdade, efetivamente, Deus agraciou Boaz com fartura. Boaz é um parente próximo. Esta é uma palavra de extrema importância no hebraico, a palavra Goel. Ao referir-se a Boaz como um Goel, também conhecido como parente, significava que ele era mais do que simplesmente um familiar. Indicava que ele desempenhava o papel de um porta-voz essencial para a família, sendo um líder entre os seus. Então disse a Naomi: permita-me ir aos campos e colher o grão deixado para trás. Em Israel, os agricultores eram obrigados por lei a não colher completamente suas terras. Eles recebiam instrução para deixar cantos sem serem colhidos e sempre deixar algo para trás. Além disso, se por acaso derrubassem um saco de grãos, eram orientados a não pegá-los, mas sim deixá-los onde caísse. Isso fazia parte do programa de assistência social de Israel. Os agricultores eram instruídos a não colher totalmente seus campos para que aqueles menos afortunados e necessitados pudessem vir e colher o que restasse para si mesmo. Isso representava uma maneira maravilhosa de auxiliar, exigindo dos agricultores um coração generoso, e instigava as pessoas em situação de pobreza a serem ativas, trabalhando para obter seu alimento, proporcionando-lhes oportunidade de provar suas próprias necessidades com dignidade. Naomi me disse: vá em frente, minha filha. Então dirigi-me ao campo e comecei a recolher atrás dos ceifadores. Aconteceu que estava trabalhando em um campo pertencente a Boaz. Neste momento, Boaz chegou de Belém e cumprimentou os ceifadores. Ele indagou ao supervisor de seus ceifadores: a quem pertence essa jovem mulher? O supervisor respondeu: ela é moabita que voltou de Moabe, com Naomi. Eu implorei: deixe-me colher e recolher entre as gavelas deixadas pelos ceifadores. Com compaixão em sua voz, ele me orientou: não vá colher em outro campo e não se afaste daqui. Permaneça com as mulheres que trabalham para mim. Observe o campo onde os homens estão ceifando e siga as mulheres. Essas eram as trabalhadoras do campo de Boaz, que amarravam juntas as hastes cortadas de grãos. Boaz pediu-me para ficar próximo delas para que eu fosse bem cuidada. No campo de Boaz eu encontraria companheirismo entre as jovens mulheres. No campo de Boaz eu encontraria proteção. No campo de Boaz eu encontraria refrigério quando estivesse com sede. A gentileza de Boaz foi extraordinária. Ele ordenou aos homens que não me molestassem e ainda disse para eu pegar água dos jarros que os homens haviam enchido quando eu estivesse com sede. Diante disso, curvei-me até o chão e perguntei: por que encontrei tamanha benevolência em seus olhos, sendo eu uma estrangeira? Eu era uma moabita por nascimento, não uma israelita. Eu sabia que, com base nisso, eu não pertencia. Isso tornava a gentileza de Boaz ainda mais valiosa para mim. E ele respondeu: tenho ouvido falar de tudo o que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido, e como você deixou seu pai e sua mãe e sua terra natal para vir morar com um povo que não conhecia antes. Que o Senhor recompense você pelo que fez. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. A notícia sobre mim tinha se espalhado. Esse é o dinamismo da vida de uma cidade pequena.
Todo mundo sabe dos assuntos alheios. Eu me senti lisonjeada. Então disse: posso continuar a encontrar favor aos seus olhos, meu senhor. Você me tranquilizou, falando amavelmente com a sua serva, mesmo eu não tendo a posição de uma de suas servas. Na hora da refeição, ele veio até mim e me deu um pouco de pão mergulhado em vinagre de vinho. E quando me sentei com os ceifadores, ele me ofereceu alguns grãos assados. Comi o quanto quis e ainda sobrou. Eu comi tudo o que queria e sobrou algo. Quando me levantei para colher, Boaz deu ordem aos seus homens: deixem-na colher entre as gavelas e não a repreendam. Até retirem algumas hastes para ela dos feixes e deixe para que ela pegue, e não a censurem. Assim, colhi no campo até a noite. Depois, debulhei a cevada que havia colhido e enchi quase um efá. Levei isso de volta para a cidade, e Naomi viu quanto eu tinha colhido. Minha sogra perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja o homem que notou você. Eu disse: o homem com quem trabalhei hoje se chama Boaz. Ela apontou que Boaz é um parente próximo, um dos nossos remidores guardiãos. Naomi me incentivou a ficar com as mulheres que trabalham para ele, porque em outro campo eu poderia estar em perigo. Então, fiquei perto das mulheres de Boaz para colher até o fim da colheita da cevada do trigo. Mas um dia, Naomi me disse: minha filha, eu preciso encontrar um lar para você, onde você será bem cuidada. Boaz, com cujas mulheres você trabalhou, é um parente nosso. Esta noite ele estará separando a cevada na eira. Vá, coloque perfume, vista suas melhores roupas e vá até a eira. Não o deixe saber que você está lá, até que tenham terminado de comer e beber. Quando ele se deitar, observe onde ele está deitado. Então, vá, descubra seus pés e deite-se. Ele te dirá o que fazer. Eu farei tudo o que você me disser, declarei. Então, desci até a eira e segui exatamente as instruções da minha sogra. Boaz foi descansar no extremo da pilha de grãos, depois de ter comido e bebido e estar se sentindo bem. Ele dormiu na eira por uma boa causa. Aproximei-me silenciosamente, descobri seus pés e deitei-me. Aconteceu à meia-noite que o homem se assustou. Virou-se e lá estava uma mulher deitada aos seus pés. E ele perguntou: quem é você? Então respondi: sou Ruth, sua serva. Estenda a aba de sua veste sobre mim, pois você é um remidor guardião de nossas famílias. A ousadia de pedir a proteção de Boaz ao estender a aba da veste sobre mim era um meio de buscá-lo em casamento. Boaz continuou: embora eu seja um remidor guardião da nossa família, há outro que está mais próximo que eu. Ele disse para ficar até de manhã, e se o outro quiser cumprir o dever de remidor guardião, ótimo, mas se ele não quiser, juro pelo Senhor que o farei. Assim, deitei-me aos pés dele até de manhã, mas levantei-me antes que alguém pudesse ser reconhecido, e ele disse: ninguém deve saber que uma mulher veio à eira. Ele também disse: traga-me o chale que você está usando e segure-o para fora. Quando fiz isso, ele derramou 6 medidas de cevada e colocou o feixe sobre mim. Então, ele foi para a cidade. Quando cheguei a Naomi, ela perguntou: como foi, minha filha? E eu contei a ela tudo que Boaz fez por mim, e acrescentei que ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo para não voltar para sua sogra com as mãos vazias. Então Naomi me disse para esperar até descobrir o que aconteceu, porque Boaz não descansará até que o assunto seja resolvido. Boaz foi até o portão da cidade e sentou lá. Assim como o remidor guardião que ele havia mencionado, chegou os cidadãos mais respeitados e nobres da cidade. Geralmente podiam ser encontrados sentados no portão da cidade. Era uma espécie de tribunal ao ar livre.
o lugar onde questões judiciais eram resolvidas pelos anciãos e por aqueles que haviam conquistado a confiança e o respeito do povo. Era um lugar para negócios e, como uma espécie de fórum, o local de reunião pública. Boaz levou 10 dos anciões da cidade e falou com o remidor guardião, que eu estava vendendo o pedaço de terra que pertencia a Elimeleque. A responsabilidade do Moel, também conhecida como remidor guardião em Israel, incluía mais do que apenas a necessidade de manter vivo o nome da família de seu irmão. Também era manter a terra destinada a membros do clã dentro do clã. Quando Israel entrou na terra prometida nos dias de Josué, a terra foi dividida entre as tribos e depois entre os grupos familiares. Deus pretendia que a terra permanecesse dentro dessas tribos e grupos familiares. Então, a terra nunca poderia ser vendida permanentemente. A cada 50 anos, ela teria que ser devolvida ao grupo familiar original. Mas 50 anos é bastante tempo. É por isso que Deus estabeleceu o sistema do remidor guardião, para que mesmo que a terra fosse vendida, pudesse ser comprada de volta e recuperada pelo grupo familiar original novamente. Era obrigação do remidor guardião preservar as pessoas, a propriedade e a posteridade das famílias maiores, e todos esses deveres estavam interligados quando Boaz abordou o parente mais próximo sobre a questão. Inicialmente, ele a enquadrava como uma disputa sobre propriedade, algo que qualquer pessoa estaria interessada em ouvir. Qualquer pessoa gostaria de comprar de volta um pedaço de propriedade e mantê-lo no nome da família, mantendo-o para si mesma. Ele propôs que o remidor guardião comprasse na frente daqueles que estavam sentados lá, assim como dos anciões do povo. Ele disse: se você o redimir, faça-o, mas se não me disser, eu saberei, pois ninguém tem o direito de fazê-lo, exceto você e eu sou o próximo na fila. No dia em que você comprar a terra de Naomi, você também adquire Ruth, a Moabita, para manter o nome do morto com sua propriedade. Em resposta a isso, o remidor guardião declarou: então não consigo redimi-lo, porque eu posso colocar minha própria propriedade em perigo. Redima você mesmo. Eu não posso fazer isso. Essa foi a primeira vez que o remidor mais próximo deu algum pensamento a isso. Era uma pergunta bastante grande para processar, tudo de uma vez por causa da maneira como Boaz tinha enquadrado a ocasião. Boaz era inteligente e astuto em sua abordagem desta situação. Quando se trata apenas de uma questão de propriedade, tomar uma decisão era simples. No entanto, quando se tornou necessário para ele me levar como noiva, a situação tornou-se mais complicada. Mesmo que fosse maravilhoso herdar a terra que estava ligada a Ruth, o parente mais próximo estava ciente de que me levar para casa e criar seus filhos arruinaria sua própria herança. Em tempos antigos em Israel, para que o processo de redenção ou transferência de propriedade se tornasse final, uma das partes teria que tirar a sandália e dá-la para a outra parte. Esse era o processo usado para tornar as transações em Israel legítimas. Então, o remidor guardião disse a Boaz: compre você mesmo. E ele tirou as sandálias. Então Boaz anunciou aos anciãos e a todo o povo: hoje você é testemunha de que comprei de Naomi toda a propriedade de Elimeleque e seus filhos, e no processo também adquiri Ruth, a Moabita, viúva de Malom, como minha esposa, para manter o nome do morto com sua propriedade, para que seu nome não desapareça dentre sua família ou de sua cidade natal. Hoje você é testemunha. Os anciãos e todo o povo no portão disseram que somos testemunhas. Que o Senhor faça a mulher que está entrando em sua casa como Raquel e Léia, que juntas edificaram a família de Israel. Que você tenha posição em Efrata
e seja famoso em Belém, através da descendência de que o Senhor lhe dá por meio desta jovem mulher. Que sua família seja como a de Pérez, a quem Tamar deu à luz para ajudar. No começo parecia que eu estava desistindo da minha melhor chance de casar ao deixar minha terra natal de Moabe e dar meu coração e vida ao Deus de Israel. Mas ao colocar Deus em primeiro lugar, Ele me uniu em um relacionamento maior do que eu poderia ter imaginado. Então Boaz me levou e tornei sua esposa. E eu dei à luz a um filho. Então as mulheres disseram a Naomi: Bendito seja o Senhor que não a deixou esse dia sem um parente próximo, e que seu nome seja famoso em Israel, e que ele seja para você um restaurador da vida e um nutridor da sua velhice. Pois sua nora, que a ama, é melhor para você do que 7 filhos. Ela lhe deu à luz, então Naomi pegou a criança e a colocou em seu seio, e tornou-se uma ama para ele. O caminho que me trouxe aqui das planícies do deserto de Moabe para as colinas férteis de Judá foi marcado por uma perda, mas em última análise pavimentado com a abundante graça de um Deus amoroso. Ao encerrar esta história, lembro-me da incrível jornada que me trouxe a este momento, onde encontro conforto na certeza de que a minha história testemunhará para sempre o poder duradouro da lealdade, do amor e da mão fiel de Deus. Meu nome é Ruth e esta é a minha história.